Olá pessoal, bem-vindos de volta à série Descobrindo o Seu Chamado. Até aqui, vimos os dois primeiros chamados para a sua vida. Lembra? Você foi chamado para agradar a Deus, isso é adoração. E você foi chamado para pertencer à família de Deus, isso chama-se comunhão. Agora, Deus quer que você saiba que Ele o ama e quer que você faça parte da sua família, e para isso Ele quer apresentar a você o seu irmão primogênito, exatamente, para que você seja semelhante a Ele. O primogênito de Deus é Jesus Cristo. Esse é o propósito que chamamos de discipulado. Deus quer não apenas que você conheça Jesus, Ele quer que você se pareça com Ele. Esse foi o plano de Deus para você desde o início da criação. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado para ser semelhante a Jesus. Como é que isso acontece? Bem, é isso que nós vamos falar nessa quarta sessão. Mas eu quero ser bem claro com você desde o princípio. Deus não está dizendo que você vai se tornar um Deus. Você não é um Deus e nunca será um Deus. Você nunca será nem um mini-Deus. Se você fosse um Deus, você resolveria você mesmo todos os seus problemas e você não precisaria de um Deus. Você nunca vai se tornar um Deus, mas você pode se tornar divino. É isso que eu quero dizer com ser semelhante a Jesus. Você pode ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. Você pode ver as coisas também do ponto de vista de Deus. Você pode pensar, agir, falar, amar e servir, compartilhar como Jesus compartilhou. Deus quer que você seja como Jesus em todas as áreas da sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 4:15. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Crescimento espiritual leva tempo, igual o crescimento físico. Como crescer e se tornar semelhante a Cristo? Sabemos que Deus usa a Bíblia para nos ajudar a crescer. Ela é o nosso alimento espiritual, ela é a verdade. A Bíblia é comparada nas Escrituras como água, leite, pão, mel e carne, para alimentar a nossa vida espiritual. Sem uma dieta constante da palavra, você vai passar fome. Por isso que é importante a leitura bíblica. Você não pode pensar como Jesus se você não souber como Jesus pensa. Você não pode amar como Jesus se você não souber como Ele ama. Você não pode servir como Jesus se você também não souber como foi que Ele serviu. E onde é que você vai descobrir tudo isso? Na palavra. Mas Deus, Ele usa mais do que a Bíblia para tal finalidade. Deus usa pessoas, exatamente, para nos fazer crescer. E eu quero falar nesta oportunidade com você sobre 3 ferramentas que Deus usa para nos ajudar a crescer. Nós precisamos nos lembrar do que está escrito em Romanos 8, 28. Lembra? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Ele vai usar tudo o que acontece na sua vida para fazê-lo se tornar como seu Filho Jesus. Ele vai usar tudo o que acontece na sua vida. Repare que a Bíblia não diz que todas as coisas elas são boas ou cooperam para o bem.
mas que Deus trabalha em todas elas para fazê-las se tornarem boas para nós. Então, nos momentos dolorosos, nas coisas ruins, até nas besteiras que nós cometemos, Deus diz: em todas as coisas, meu filho, minha filha, eu estou trabalhando para o seu bem, porque você me ama. Essa é uma promessa a todos aqueles que colocam a sua vida nas mãos de Cristo. Então, eu quero que você escreva aí nas suas anotações. Número 1, Deus usa as tribulações para nos ensinar a confiar nele. Na Bíblia, nossos problemas são chamados de muitas coisas diferentes, tipo provações, tribulações, dificuldades. Todas são situações designadas por Deus para nos atrair para mais perto dele. Então, os problemas, eles não têm a intenção de nos ferir. Eles foram designados para nos ajudar a usar a nossa fé. Leia comigo a Bíblia, Romanos 5, 3 e 4. Podemos nos alegrar quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para ajudar-nos a aprender a sermos pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Por quê? Porque a sua carreira não vai para o céu, mas você, que é o personagem principal dela, esse vai. Todos os tipos de problemas podem entrar em nossa vida, dificuldades e provações, e você vai dizer: por que eu, Senhor? Porque tudo está acontecendo justamente comigo. Como é normal nós perguntarmos, mas deixa eu te dizer uma coisa, pelo menos essa tem sido a minha experiência. O conforto não é o normal na vida. O normal na vida é resolver problemas. O normal da vida é lidar com dificuldades. Isso sim é o normal. E se você está vivendo um pleno conforto a vida inteira, alguma coisa pode estar errada na sua vida. Essa terra é o objetivo de Deus para nos preparar para a eternidade. E Ele não vai usar o conforto para fazer com que o nosso caráter seja aprovado. Ele vai usar os problemas. Então, estamos nos preparando para a eternidade. Todo problema tem um propósito, sabia? Não importa se foi você que causou, se foi o diabo que causou ou se alguém causou. Tudo e todo problema tem um objetivo. E qual que é o propósito? Esse é o terceiro chamado de Deus para a sua vida. Para fazermos nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus, Deus vai usar todas as circunstâncias para esse fim. Você sabe que Jesus passou pelas mais difíceis provações diferentes, mas a maior dificuldade que ele passou foram nos momentos que antecederam a sua crucificação. Ele sabia que ia para a cruz no dia seguinte. Ele sabia não só que iria morrer, mas que a sua morte seria uma morte dolorosa. Mas ele estava indo para a cruz com o propósito de ali tirar o pecado do mundo. Ele levou os seus amigos para o jardim do Getsêmani para dividir um pouco com eles a dor que ele estava sentindo. Interessante, né? Até Jesus, gente, ele precisava de amigos para poder compartilhar a dor que ele estava sentindo e que os seus amigos orassem por ele. É por isso que você precisa das pessoas ao seu redor, na sua célula, por exemplo. Porque você vai passar por problemas amanhã, por dificuldades, você não pode fazer isso tudo sozinho. Ninguém deveria passar por problemas sozinho. Até mesmo Jesus precisava de um grupo pequeno de amigos, dos seus discípulos, para estar com ele. Ele diz em Marcos, capítulo 14, versículo 34, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui
e vigiem. Em Marcos 14,36, diz: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amigo, amiga, se você está tentando se tornar semelhante a Cristo, você tem que aprender essa lição. Deus vai te levar ao Getsêmani. E ali, Ele vai permitir que você passe por problemas. Quando Jesus passou pelo seu pior momento, Ele disse: Pai, eu sei que tu sabes e tu pode todas as coisas, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Ele estava nos dando um modelo de como agir em situações semelhantes. Mas quando você chegar na eternidade, Deus vai recompensar, pode ter certeza, todos os problemas que você passou aqui nesse mundo. A Bíblia diz em Coríntios, na segunda epístola 4,17, o seguinte: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus diz que isso que você está aí enfrentando hoje não vai durar para sempre. E mesmo que dure uma vida inteira, não há de se comparar com os milhões, bilhões e trilhões de anos que vamos passar na eternidade. Isso é relativamente pequeno em comparação ao plano de Deus para nós. E tudo que você estiver passando aqui, a Bíblia diz que é temporário. E você vai ser recompensado, pode ter certeza, na eternidade pelo próprio Deus. A segunda ferramenta que Deus usa para nos ajudar a sermos semelhantes a Cristo é a tentação. Por incrível que pareça, escreva aí: Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecê-lo. Isso mesmo, até a tentação Deus usa para o nosso bem. Deus não causa a tentação. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nunca tenta ninguém a fazer o mal. Ele usa as tentações para nos tornar mais parecidos com Jesus, se cooperarmos com Ele. Por quê? Porque cada tentação envolve uma escolha. Você já parou para pensar nisso? Cada tentação envolve uma escolha. Podemos optar por fazer o mal ou podemos optar por fazer o bem. Podemos escolher desobedecer ou obedecer. E a cada vez que nós obedecemos a Deus, nós damos um passo a mais no nosso crescimento espiritual e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Agora é muito importante compreender o seguinte: a diferença entre provações e tentações. Deus usa ambas, mas elas são muito diferentes. Lembre-se, provações são situações designadas por Deus para te atrair para mais perto dele. Tentações são situações projetadas pelo diabo para afastar você de perto de Deus. Você nunca vai crescer numa área em que você nunca foi tentado, sabia? Por quê? Jesus foi a pessoa mais madura que já viveu nesse mundo. E mesmo assim ele foi tentado. A Bíblia diz em Mateus 4:1: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Agora, se até Jesus enfrentou tentações, adivinhe, você e eu vamos ter que encarar desertos e tentações também. Mas aqui estão algumas coisas importantes que você precisa lembrar sobre tentações. Primeiro, não é pecado ser tentado, ok? A Bíblia diz, Hebreus 4:15, Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A tentação e o pecado são duas coisas diferentes. O pecado é a forma como você reage à tentação. É muito interessante a maneira como Martin Luther King expressou isso que eu quis dizer. Ele disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, sim, que eles façam ninhos nos seus cabelos. Essa é a diferença entre tentação e pecado. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você. Se você é tentado, também saiba que todos são tentados igualmente a você.
A verdade é que todo mundo está passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, lutando contra o poder, contra a luxúria, contra o egoísmo, o orgulho, a sede de vingança. Não tem nada novo, gente, debaixo do sol. É sempre a mesma coisa. O que essa geração está passando, a geração que nos antecedeu também sofreu. Em João capítulo 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Outra coisa, você precisa se lembrar que enquanto estiver sendo tentado, a última parte desse versículo que acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 10 diz o seguinte: é Deus quem é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Então, quando você ouve a pessoa dizer: essa tentação foi forte demais para mim, isso não é verdade. Deus não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade de suporte. É tudo uma questão de escolha. Ou você escolhe obedecer à tentação, ou você escolhe obedecer a Deus. Deus, Ele usa os problemas para me ensinar a confiar nele. Ele usa as tentações para me ensinar a obedecê-lo. Mas há uma terceira ferramenta que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Jesus ainda. Número 3, Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar. Quais ofensas? Bem, olha só. Se as provações são usadas para nos aproximar de Deus, as tentações são usadas para nos afastar de Deus, as ofensas são usadas para nos ferir. Sim, nós vivemos num mundo imperfeito, num mundo caído, e porque vivemos nesse mundo imperfeito, querendo ou não, nós seremos feridos, gente. Não tem como você atravessar a vida nesse mundo sem ter que enfrentar isso. Nós seremos ofendidos inúmeras vezes, intencionalmente, outras vezes involuntariamente. Por isso Jesus nos ensinou, Mateus 6,12, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos admitir, às vezes é difícil, é ou não é? Uma coisa é resistir à tentação, outra coisa é ser ferido por pessoas sem retaliar. Tornar-se semelhante a Jesus envolve ser mal interpretado, ser criticado, ferido, física, emocional ou verbalmente. Isso dói muito. Agora, deixe-me ser bem claro aqui. Essas coisas que eu acabei de mencionar não são coisas boas, são coisas más, coisas erradas. Agora, Deus não é o autor do mal. Deus não usa essas coisas, nem causa essas coisas. Deus odeia o mal. Deus odeia o pecado. Ele se entristece quando você sofre. Ele chora por isso. Mas Deus, lembre-se, Ele não protegeu nem o próprio filho dele dessas coisas. Até Jesus foi mal interpretado, magoado, julgado, enfim, abusado fisicamente. Você pode vê-lo na cruz. Jesus não somente levou os nossos pecados consigo, Ele suportou um abuso enorme das pessoas que o colocaram lá. A Bíblia diz assim, olha, Mateus 27:39, os que passavam lançavam-lhe insultos. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os religiosos zombavam dele. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Qual foi a resposta de Jesus a esse abuso emocional, verbal e físico? Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você conseguiria reagir dessa forma como Jesus reagiu? À face do sofrimento? Em 1 Pedro 2,23, diz que ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu, sofreu em silêncio,
contente em deixar Deus acertar as coisas. O que Jesus fez? Como ele reagiu? Ele desistiu do seu direito de vingança. Como se faz isso? Viu como o perdão é uma prova de que você realmente é uma pessoa transformada? O perdão é uma das qualidades preliminares de Deus. O perdão, gente, é algo divino. Deus está constantemente perdoando você. Deus quer que você também aprenda com Ele a perdoar as pessoas. Por isso é que Ele permite que os outros firam você para que você seja semelhante ao seu Filho Jesus. Agora, novamente, essa é uma das lições mais difíceis. Por isso, deixe-me dar-lhe 2 sugestões para quando as pessoas ofenderem você intencional ou involuntariamente. Anota aí. Lembre-se que Deus perdoou você. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que Ele nunca fez por você antes. Você nunca perdoará mais alguém do que Deus perdoou você. Em segundo lugar, lembre-se que Deus está no controle. Deus sabe, melhor do que ninguém, transformar o mal que as pessoas causam nos seus filhos em bem para as suas vidas. Foi assim com José do Egito. Lembra? Os seus irmãos o venderam como escravo para os mercadores do Egito. Anos mais tarde, ele os reencontrou numa situação adversa que eles estavam e ele, como segundo nome, no reino do Egito. Naquele momento, quando ele se identificou para os seus irmãos, eles achavam que ele iria retalhar, vingar-se deles. Você pode ler a sua história em Gênesis 37 até o capítulo 47. Está aqui o que José falou para os seus irmãos. Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José sabia que Deus agiu em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a base para viver uma vida em comunidade. Deus usará problemas para nos ensinar a confiar nele. Deus usará tentações para nos ensinar a obedecê-lo. E usará também as ofensas dos outros para nos ensinar a perdoar como Jesus perdoou aqueles que o ofenderam. Romanos 8,17 diz: iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Muito bem, antes de vocês compartilharem o que vocês assistiram hoje nesse vídeo, eu quero orar com você e pedir que Deus o abençoe e que faça você compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, o propósito do Senhor é que cresçamos a cada dia à imagem do Teu Filho Jesus, o nosso primogênito. Senhor, que quando nós formos tentados, nós possamos escolher por Ti. Que quando, Deus, nós formos ofendidos, nós possamos, ó Deus, agir como Jesus e não retalhar. Ensina-nos, Deus, a como agir como se Jesus estivesse no nosso lugar. Essa é a minha oração com os meus amigos e irmãos nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.